Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar mais um encontro aí dos nossos seminários. Estamos conseguindo manter com uma frequência bacana. No ano passado, eu tinha proposto quinzenalmente, só que às vezes fica pesado, né, fica trabalhoso, todos nós temos os nossos compromissos, e aí, então, a ideia é de fazer desse ano, e quem sabe nos anos vindouros, aí, um encontro mensal, que é bem bacana, né? E lembrando que hoje quem vai falar com a gente é o Paulo, ele vai falar sobre uma distinção muito importante na filosofia clínica e às vezes também muito pouco trabalhada, que é a distinção entre termo e conceito, né? Talvez bibliograficamente um lugar onde eu vi pela primeira vez esse termo foi lá no texto da Michele, Margarida Michele Paulo, de 99, o texto dela, que era o compêndio, né? Depois eu vi pouca coisa em outros textos, e quando eu escrevi a introdução, eu resolvi trazer justamente por causa disso, que me parece uma distinção importante, mas pouco trabalhada. E o Paulo Alves Filho, vou falar aqui de memória, se alguma coisa eu não tiver lembrado, você me corrija. Paulo Alves Filho é membro do Conselho Editorial da Revista da Casa da Filosofia Clínica, já tem os artigos ali publicados. Agora, organizador do texto que é Filosofia Clínica, lançado nesta segunda-feira. Formado em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense e formado em Filosofia Clínica pela Casa da Filosofia Clínica, foi aluno do Fernando Fontoura. Hoje ele tem experiência tanto com aulas quanto com supervisão no Instituto Zêndico de Filosofia Clínica e na Casa da Filosofia Clínica, né? E tem aí uma experiência de consultório e de atendimento e de orientação de estágio já bastante robusta, e é um grande estudioso da filosofia clínica, e pelos textos que vocês encontram na revista, por exemplo, vocês conseguem já ter uma noção, né? E é isso, hoje ele veio falar então um pouco sobre essa reflexão sobre termo e conceito, levando em conta que em filosofia clínica a gente não esgota o tema, a gente traz, reflete, o tempo do seminário tende a ser curto, então é um tempo de exposição, de explanação de um conteúdo, e depois o diálogo pode aprofundar para o caminho que quem estiver ouvindo aí perguntar. Então, preparem as perguntas, isso é importante para a gente saber para onde vai. E seja bem-vindo, Paulo. E a fala agora é tua, fica à vontade. Muito obrigado, Miguel. Vamos lá, vou copiar a tela aqui para vocês. Me digam, por favor, se vocês conseguem vê-la. Sim, então dá para ver. Melhorou? Sim. Como diz o oftalmo, né? Melhor agora ou agora? Bom, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença, eu queria agradecer ao Miguel o espaço, né? Eu gosto muito de conversar sobre filosofia clínica, sempre as reflexões que surgem aqui, né? Para vocês nesses momentos de seminário, também nos textos da revista da Casa da Filosofia Clínica, são frutos de pesquisas, deliberações, mas principalmente de prática, né? Prática de consultório. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o espaço ao Miguel, a confiança, né, de assumir esse posto e falar um pouco sobre a estrutura do texto, antes de nós começarmos a falar efetivamente do texto, né? O que acontece? Eu sempre procuro construir os textos... Miguel, acho que alguém tocou aí para entrar. Eu sempre procuro construir os textos de uma Paulo, forma... só um segundo, fica tranquilo que eu já vou aceitando aqui. Pode ficar. Tá bom, obrigado. Eu sempre procuro construir os textos de uma maneira que, ao invés de eu abordar diretamente o assunto, eu procuro mostrar um sistema onde o central daquilo que eu quero abordar está engendrado, está entremeado, está entrelaçado. Por que eu faço isso? Eu faço isso no sentido de tentar contextualizar melhor, sempre o leitor, mas, mais do que isso, como uma possibilidade de traçar encadeamentos lógicos para que nós consigamos refletir
através desses encadeamentos lógicos, eu possa, então, defender o ponto que eu quero defender. Como o Miguel já falou, o tema central do nosso encontro hoje são os conceitos e os termos. E isso é uma breve introdução. Por que uma breve introdução? Porque é uma perspectiva panorâmica, né, dos desdobramentos de como essas noções vão poder nos ajudar a entender o que são tópicos da estrutura de pensamento e o que são submodos. E, a partir dessa relação como uma analogia, uma metáfora, quase como um vice-conceito, a gente vai ver aonde se aproximam essas ideias de termo e conceito, mas eu acho que principalmente aonde elas se diferem. Né? Eu acho que o mais importante é a gente sair daqui sabendo estabelecer qual a diferença entre uma e outra. Eu gostaria de falar para vocês, né? O Miguel falou sobre referência bibliográfica, né? Eu acho que Margarida Nichelle Paulo, né? A minha referência bibliográfica inicial para tratar desse tema é o livro do Miguel. Todas essas marcações aqui em amarelo são passagens, eu acho que faltam 2 ou 3 passagens que não estão marcadas aqui, mas são passagens onde ele faz apontamentos sobre conceito e termo, num sentido de mostrar ali qual é a ideia do conceito, como ele se aplica a um certo processo da filosofia clínica, o que é o termo, como às vezes um é a realização do outro, mas enfim. Se vocês quiserem achar esses apontamentos e referências daquilo que eu falo aqui, a obra do Miguel contém todos esses elementos. Então, vamos diretamente à obra, né? É um pequeno texto, eu vou lendo e vou comentando, né? Começa assim: para um cuidado adequado em relação ao seu partilhante, o filósofo clínico precisa compreender como ele se organiza internamente. Esse é o âmbito dos tópicos da estrutura de pensamento, ou seja, o campo dos conceitos. Nesse sentido, o que eu quero dizer com entendimento adequado? O atendimento, o cuidado adequado, ele se dá em relação a, antes de abordar ou de inferir diretamente, de qualquer forma, o meu partilhante, isso eu gostaria que quem está mais próximo do método entenda que eu estou falando sobre modos formais, eu preciso entender alguns elementos que constituem a singularidade. Quais são esses elementos? Estrutura de pensamento, exames categoriais, estrutura de pensamento e submodos. É só a partir daí que eu vou conseguir cuidar adequadamente desse meu partilhante, né? Esse estudo demanda um tempo imensurável, pois está atrelado à relação do indivíduo com a terapia e à interseção de estrutura de pensamento entre ambos participantes do processo. Para falar dessa organização, é preciso antes estabelecer o entendimento sobre exames categoriais. Então, quais são os outros pontos aqui? Por que esse estudo demanda um tempo? Demanda tempo e é um tempo que não é pré-estabelecido. Cada singularidade, cada pessoa, cada indivíduo, ele vai precisar, de acordo com a sua historicidade, existem muitas pessoas que nunca fizeram terapia, por exemplo, procuram um filósofo clínico, entender como ele vai se relacionar com esse ambiente, né? Existe ali quase como um lugar existencial, né? E, num segundo momento, e não menos importante, a como vai se desenvolver a interseção de estrutura de pensamento entre ele e o terapeuta, né? Isso é um outro ponto muito importante e é um ponto onde, às vezes, quando a interseção não é bem estabelecida, vulgarmente falando, né, que ele não vai com a minha cara, pode se tornar mais difícil até que ela se estabeleça uma interseção positiva, né? Pode se tornar mais difícil o processo terapêutico ou mesmo fazer com que o partilhante abdique, né, do processo, pelo menos com algum terapeuta em específico. Só que, para conversar sobre estrutura de pensamento e sobre entendimento desse ponto de vista organizacional, a gente precisa discutir antes qual é a serventia dos exames categoriais. É justamente nesse sentido
que eu falo para vocês que eu procuro sempre atrelar um ponto a outro para fazer as defesas, para fazer as defesas em relação ao ponto central, né, sempre do texto. Durante 3 ou 4 encontros, mesmo na impossibilidade de maior proximidade da construção interior, não é possível, isso em relação ao partilhante, né? Não é possível afirmar um desconhecimento completo sobre o indivíduo. Esse conteúdo já apreendido se chama exames categoriais. Saber que eles são um ponto de partida da terapia, mas nunca serão menos importantes em nenhuma fase dela, é imprescindível. As categorias estão sempre presentes na atenção do terapeuta. Então, o que acontece aqui? Bom, a gente tem alguns encontros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto encontro, e nós não podemos dizer que nós desconhecemos completamente o partilhante. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode afirmar que a gente entende ele enquanto singularidade, né, nesses 3 eixos, categorias, tópicos e submodos. O que eu quero apontar aqui, em todo momento, até que você consiga organizar essa estrutura de pensamento, tudo aquilo que você vai ter, ou tudo aquilo que vai te deixar mais próximo dessa possibilidade está nas categorias. Se a partir de um relato o filósofo clínico é capaz de lembrar, por exemplo, de todas as vezes relevantes onde um tópico ou conjunto qualquer entre os 3 pilares apareceu na historicidade, assertivamente, esse movimento de lembrança acontece via categorias. E agora eu vou explicar o porquê eu identifico isso, né? Como alegoria ou como exemplo, é possível apontar a circunstância. A circunstância é todo o conteúdo externalizado pelo partilhante, indissociável da noção de historicidade, e contextualmente possibilita não só a memoração, ou seja, você conseguir lembrar, você não é decorar, mas se apropriar, eu acho que essa é a palavra certa, mas mais do que isso, no momento em que você precisa rememorar, que você precisa voltar à historicidade para estudar, né? Então, possibilita a rememoração metodológica dos conteúdos tratados ali no ambiente terapêutico. A relação evidencia as percepções do partilhante consigo mesmo, com as coisas e a partir dos relacionamentos. O que eu quero dizer aqui? A relação é um exame categorial que permite essa percepção de uma certa, entre muitas aspas, falando de maneira vulgar, uma medida do partilhante, do como ele lida com ele mesmo e se relaciona, com as coisas que estão ao redor dele e não diretamente relacionado aos relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? O exame categorial relação ele não está diretamente ligado à interseção de estrutura de pensamento, mas a interseção de estrutura de pensamento pode ser uma possibilidade da gente ter uma medida do exame categorial de relação do sujeito, por exemplo, com ele mesmo, tendo em vista que aquela é uma medida não diretamente entrelaçada à interseção, mas que acontece a partir dela, né? Também o assunto, seja ele imediato ou último, por ser o objetivo do processo de reconhecimento. Ambos ensejam a aprendizagem do filósofo clínico na maneira como os conceitos estão organizados para a pessoa, para aquela pessoa. Eu não falo necessariamente de tempo e lugar, são exames que nós temos uma medida do partilhante, mas eu estou falando mais de um ponto de vista prático aqui, de uma possibilidade de leitura. Eu acho que essa é a palavra, né? Uma possibilidade de você fazer um estudo adequado ali do partilhante, né? O terreno descrito anteriormente abrirá espaço para a compreensão dos tópicos da estrutura de pensamento. Eles são compreendidos a partir das categorias. Mas o que são? Uma possibilidade pedagógica é entendê-los através do aspecto de conceitos. Conhecer a estrutura de pensamento de um partilhante é aproximar-se de seus conceitos e do como se articulam. O filósofo clínico deve se apropriar desses conceitos para entender como são, quais sentidos têm, quais os significados literais são atribuídos às palavras expressas no ambiente terapêutico. Então, a partir de agora, a gente vai começar a tentar entender a ideia de tópico da estrutura de pensamento através da noção de conceito. Para o filósofo clínico, o conceito é qualquer objeto de investigação que permita a decupagem de sua constituição.
E decupar é um termo usado para o processo de montagem de uma obra cinematográfica, ordenando o roteiro com o intuito de favorecer a captação de imagens para a montagem das cenas e finalização do filme. O significado atribuído aqui é organizar para entender melhor. E eu me aproprio, isso nada mais é do que um vice-conceito, né? É um vice-conceito que eu uso para tentar elucidar qual é a ideia e qual é a relevância de noção e investigação sobre conceitos. Para o partilhante expor-se, não só em relação ao assunto, né, que é a primeira coisa que nós precisamos entender ali no movimento terapêutico, não quer dizer que vai ser a que nós vamos entender primeiro, mas enfim. Para o partilhante expor-se, não só em relação ao assunto, mas também em sua historicidade, percorre um sem números de desdobramentos conceituais expressos por termos. Eles são atrelados ao discurso na tentativa de tornar mais claro os pontos abordados, ou mais claros os pontos abordados. Né? Nesse momento, fica evidente ao exercício do terapeuta a exigência do conhecimento acerca da linguagem. Os conceitos são são explicados por palavras. Essas últimas são constituídas de sentidos exclusivos em seu uso. Então, a gente vai começar a delinear aqui a relação, a aproximação entre conceito e termo, e aonde um, né, é relevante ao outro. Então, a palavra é o resultado, é a representação das abstrações, sejam elas provenientes das experiências sensíveis ou não, ao se relacionarem em um campo específico. Alguns chamam de mente, pensamento, intelecto, psique, etc. A filosofia clínica nomeia como estrutura de pensamento. Nesse sentido, à medida em que o indivíduo vive, há um cotidiano de consecutivas interações consigo mesmo, com o mundo e com pessoas. Isso influencia e interfere no como se compõe. Isso é, tem a capacidade não só de moldá-lo, mas também de alterá-lo. A palavra é um dos meios de expressão dessa dinâmica, ou seja, é a possibilidade, né, do partilhante mostrar os processos internos. Uma possibilidade de comunicação, de transmissão. Mas palavras são conceitos. Então, qual é a importância dessa passagem, né? É entender que existe alguma coisa entre aquilo que acontece internamente, na minha experiência, ou enquanto eu existo, e que uma possibilidade, não é a única, porque a gente aí teria de abordar outras partes, né? Semiose, esteticidade seletiva, mas é uma das maneiras que de mediação entre aquilo que está dentro de mim em função da comunicação com o outro, ok? As palavras expressam conceitos, mas certos termos podem adquirir significado ao serem subvertidos conceitualmente em relação ao seu uso universal. Em relacionamentos particulares, por exemplo. Assim como quando alguém pede uma gilete ao invés de uma lâmina de barbear. Um bic ou uma bic, depende se você quer uma caneta, não, né? Uma também lâmina de barbear hoje em dia, um isqueiro, né? Ou maisena ao invés de amido de milho. Isso também acontece no âmbito das interseções de estrutura de pensamento, em relação ao uso das palavras, termos. Na língua portuguesa, isso se chama metonímia. Então, nesse sentido, o que a gente vai dar início agora é o entendimento de que, apesar de nós termos certos parâmetros de relação, ou parâmetros como possibilidade do relacionar-se, as palavras não necessariamente designam ou permitem um único significado, ou não possuem um único sentido. Nesse sentido, entender a acepção da linguagem para o emissor
é desvelar os significados e relações conceituais atreladas à palavra. O conhecimento do filósofo clínico é efeito da investigação do uso das palavras. Se faz indiferente quaisquer noções a priori, tendo em vista essa perspectiva sobre a atividade de pesquisa, né, dele em específico. Então, bom, eu posso dizer que a filosofia clínica ela é uma terapia baseada em linguagem ou pautada, fundamentada em linguagem? Posso. Mas não podemos entender nunca que essa ideia de linguagem se dá única e exclusivamente através da fala. As palavras, a fala, a conversa, é uma forma de comunicação. A filosofia clínica oferece várias ferramentas como apoio a essa comunicação. E por que eu digo como apoio? Porque, bom, se nós falarmos em esteticidade seletiva e pensarmos assim, um partilhante que traz poemas, né, para terapia, compõe músicas, né, e aí eu digo músicas escritas, nem sempre melodias, e não que melodias não possam ser usadas. Mas o importante daquilo para o processo terapêutico não é só fundamentalmente o dado de semiose em si, mas o que aquele dado de semiose, ou o que no uso, aquela esteticidade seletiva, tem capacidade de ajudar o partilhante a transportar as ideias que são necessárias para se cuidar no ambiente terapêutico. Então, o que a gente precisa lembrar sempre que o que vale não é a interpretação do terapeuta em relação a esses elementos de dado de semiose ou a esteticidade seletiva. O importante é o quanto daquilo eu consigo usar para obter linguagem, para obter conhecimento. E, fundamentalmente, um dos papéis essenciais que estão ali na postura do filósofo clínico é uma noção muito bem estudada, muito bem fundamentada em relação à linguagem. Outra forma de compreender os conceitos é através de parâmetros universais. Por exemplo, quando alguém procura um dicionário, ali estão os significados atribuídos a cada unidade da língua. Em suma, palavras. Essas últimas regulam um modelo de comunicação, são mediadoras. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é ter a seguinte noção. Bom, a gente tem algo que é um paliativo, um mediador, para que todos nós, e sempre eu quero fazer uma observação, sempre que eu colocar essa ideia de universal, aqui, parâmetro universal, eu não estou falando necessariamente do mundo, mas eu falo pelo menos a nível de Brasil, né? A gente está falando de linguagem, então eu falo do ponto de vista universal nesse ponto, né? Brasil, os países de língua portuguesa. Então, existem aí mediadores da possibilidade de transposição daquilo que todos nós guardamos, né, dentro da gente, e esses mediadores são unidades de palavras da língua portuguesa que fazem com que nós consigamos chegar a um equilíbrio, né, nos nossos relacionamentos. Em certa medida, através desses usos, né, de palavras, nós conseguimos estabelecer relações mais ou menos coesas, ou mais ou menos, ou mais próximas possíveis, né, dos sentidos e significados que nós damos ao que quer que seja. Bom, esses conceitos universais, e é por ser a nível de Brasil que eu começo a tratar a partir daqui de conceitos universais, são frutos de conversações e relações entre conceitos. O que eu quero dizer? Bom, a gente tem a palavra, ela é uma forma de nós expressarmos o conceito. A ideia desses conceitos são derivações de outros conceitos. Por exemplo, da mesma forma como eu posso deliberar sobre amor,
Relacionado à palavra amor, eu posso trazer a palavra amizade, a palavra cuidado, preocupação, a palavra ciúme, né? São outros conceitos que têm os seus sentidos e significados, né? Ou pelo menos os seus significados em específico, mas que se relacionam entre si, né? Traçam relações. Assim como a ideia de cuidado, zelo, cautela, precaução podem ser expressos através do termo segurança. Então, o sentimento, a noção interior, no sentido de organização interna, que eu tenho de zelo, cautela, cuidado, preocupação, eu posso expressar através do termo segurança, no sentido de segurança com a minha casa, segurança com a minha família. Envolvem todos esses outros conceitos, quesitos específicos, que têm as suas noções específicas, mas que se relacionam com os termos usados para que eles possam serem explicados. Nessa atividade, de modo mais geral, conceitos podem ser criados por meios de diversas associações, sejam mentais ou não. Bom, eu acabei de criar uma associação aqui entre algumas palavras que são associações mentais, mas que podem ser expressas no mundo sensível, né? Então, é essa ideia de que a relação de conceitos criam conceitos, mas a nossa relação sensorial com o mundo também abre possibilidade de criarmos e trabalharmos conceitos. Mesmo quando expressos em um vocabulário comum e limitado, ganham identidade exclusiva em seu uso. Em certas interseções de estrutura de pensamento, o uso das palavras pode fugir ao senso comum ou universal, ganhando sentido e significado tal como em relacionamentos e suas especificidades, além dos contextos em que estão inseridos. Então, vamos lá. Pegando essa ideia de que existe um paliativo, um dicionário, que resguarda um conjunto de palavras que eu uso para me relacionar com o meio, com os outros indivíduos, à medida em que essas relações acontecem e essas palavras, que são, por sua vez, limitadas, na medida em que as pessoas se relacionam, esses conceitos, enquanto conceito, elas vão mantendo um sentido que nem sempre tem a ver com a forma de expressão, ou seja, de uso da palavra. Num determinado relacionamento específico, né, numa família, uma palavra ela pode ganhar múltiplos sentidos de acordo com seu contexto, né? Não sei, eu sou carioca e convivo com mineiros. Para o mineiro tudo é trem, e o trem, em cada circunstância, ele se aplica, ou em cada contexto, ele vai se aplicar a uma referência em específico, né? Então, a gente tem de entender que entre o conceito, o termo expresso, existe no uso do termo sentido e significado em especificidades, e essas especificidades vão estar de acordo com interseções e contextos. Quando em grupo, um termo pode expressar algo que, dentro de determinado contexto, esteja distante do entendimento conceitual universal. Ou seja, existe uma linguagem que é criada num determinado grupo e que não corresponde necessariamente à descrição daquilo que está no dicionário. Esteja conceitual universal no tocante ao uso comum das palavras, e tenha outra interpretação em função do sentido específico dado pelo próprio grupo. Por exemplo, ao ouvir-se um bando de canalhas, as interpretações serão diferentes para portugueses e brasileiros. Para os primeiros, o significado se refere a uma aglomeração de crianças, enquanto para o segundo, o sentido é de uma profusão de seres desprezíveis. Então, essa unidade de palavra, por mais que nós tenhamos como uma mediação entre nós e todos os outros países de língua portuguesa, na África, em Portugal, enfim, não quer dizer que isso corresponda a uma unidade de sentido e significado.
As palavras ou termos, as palavras ou termos são representações da fonética da fala. São as viabilizações dos conceitos. Pode-se chegar mais próximo da compreensão sobre expressividade enquanto submodo informal, por exemplo, ao entender que esse conjunto de fonemas, traços sonoros distintos em significados, esses grunhidos ou sacos de ar vazios, ganham sentidos únicos nas interações humanas. A expressividade, enquanto atividade, é onde o indivíduo, a todo momento, através de seus termos, tenta aproximar o outro à maneira como ele se constitui em seu íntimo. O que eu quero dizer com isso? Bom, enquanto eu falo e vocês ouvem, e eu acho que isso é uma referência, eu não me lembro qual é a referência, esse saco de ar vazio, eu prefiro nem citar para não passar vergonha. Mas, enquanto eu falo e vocês escutam, se vocês pararem para pensar, o que eu estou emitindo aqui são grunhidos. Grunhidos porque, por um consenso social, né, independente da amplitude que ele tenha, né, extravasa aqui o nosso país, mas é um consenso de que o uso de certas expressões fonéticas ou de certos grunhidos são atribuídos esses significados que no senso comum estão no dicionário e que nos seus desdobramentos nas interações humanas vão ganhando outras significações, ou pelo menos outros sentidos. E esse jogo acontece a todo momento para que os indivíduos consigam mostrar como eles estão em processo de constituição interna. Por que o processo de constituição interna? É a ideia da autogenia, a ideia do devir, né? É a ideia de que nem sempre aquela pessoa que se apresenta para você de uma forma em uma semana vai ser aquela mesma que se apresentará, né, num encontro seguinte. Pelo menos não a mesma maneira. Pensando do ponto de vista da comunicação, as pessoas criam termos próprios, adaptam os dos outros aos seus, fazem com que um mesmo termo tenha sentidos diferentes de acordo com como são colocados. Então, basicamente, a ideia que foi posta até aqui é que, enquanto filósofos clínicos, todo o processo de desdobramento, de estudo do partilhante vai se pautar para que você possa entender, através das categorias, o como ele se organiza internamente, no sentido de como são os tópicos da estrutura de pensamento, e como ele efetiva essa estrutura de pensamento em submodos, através de uma investigação da linguagem, dos termos, que são as palavras, que vão gradativamente conduzir e margear e dar mais corpo à ideia de como as coisas se organizam conceitualmente, e tudo isso permitido pelos exames categoriais faz com que você encontre o que nós chamamos, não que você encontre, mas que você consiga margear com maior proximidade e clareza isso que nós chamamos de singularidade. Né? Então, é uma metodologia de estudo que garante chegar cada vez mais próximo desse eixo traçado, né? Entre esses três pilares da metodologia. Agora, os sentidos, essa é a última parte, gente. Os sentidos de uso das palavras podem surgir apoiados em músicas, poemas, plantas, flores, livros, uma volta no parque ou contato com animais. Existem meios que, quando descobertos, se tornam excelentes facilitadores para uma pessoa transpor-se conceitualmente. A transposição é justamente a relação entre termo e conceito, fala, né, nesse sentido palavra, ou a gente vai entender mais ali para frente submodo, e aquilo que os submodos são capazes de transportar, mas elas não são os únicos meios, e elas não são uma única forma, mas sim facilitadores de qualificação de interseção de estrutura de pensamento entre o filósofo clínico e o partilhante, e
a partir disso como um processo de pesquisa dali para frente. Então, quando a gente entra nessa parte, a gente conversa ao mesmo tempo do ponto de vista dos tópicos ou dos conceitos sobre os dados de semiose e enquanto atividade, execução, no momento que ele fala que ele compôs ou ele traz uma composição, um poema, ou no momento em que se está caminhando, né, no parque, que pode ter uma relação com ida em direção às sensações. Esses são meios que ajudam a transpor a linguagem, né? Não que, mais uma vez eu repito, serão atribuídos sentidos e significados a músicas, né, a poemas, apontamentos feitos sobre os relacionamentos, né, quando se lida com plantas, flores, animais. A gente tenta sempre fugir desse eixo da interpretação. Na realidade, o escopo não permite que a gente, o escopo do método não permite que cheguemos até a interpretação, né? Eu acho que essa é uma fala melhor. No ambiente terapêutico, deve-se ter atenção para não entender o uso das palavras como se aquilo que as constituem de sentido já estivesse dado, como ocorre nas conversas comuns do dia a dia. Palavras como medo, ajuda, saudade são adaptações de processos internos, não necessariamente traduzíveis em vocabulário para a comunicação. Qual é a grande questão aqui? Entender o uso da palavra vai depender muito também da tua interseção com o teu partilhante. Porque é na qualificação dessa interseção que você vai se apropriando desse vocabulário que é exclusivo dele, e eu não digo exclusivo pelo uso de palavras, já que a gente viu que elas são um paliativo, mas no uso exclusivo porque você sabe quais são os sentidos atribuídos a cada coisa que é dita, e principalmente quando alguma coisa é dita em um contexto específico, né? Então, é a obrigação que nós temos de sair de uma postura de relacionamento comum do dia a dia para imbuídos de uma postura terapêutica que está no eixo, né, no eixo da hermenêutica da compreensão, analítica da linguagem, hermenêutica da compreensão, analítica da linguagem, fenomenologia, enfim. Não vou me prender nisso só para não perder tempo. E imbuídos dessa postura, explorarmos esse vocabulário específico e sabermos que, diante, às vezes, não de um mesmo contexto, eu vou botar de uma maneira mais técnica, né? Diante do assunto último, nós sabermos que, de diversas formas diferentes, em diversos contextos diferentes, nós estaremos conversando sobre o assunto último. Porque o assunto último, para nós, não se trata de algo circunstancial, um relacionamento específico, uma interseção específica, mas sim, do ponto de vista da análise de estudo, o que é estruturante na pessoa e daquilo que é estruturante, quais são os dados, né, padrão, quais são as atualizações que acontecem a partir da terapia e qual vai ser o uso de submodos formais para que você consiga levar o partilhante a lidar com as suas armadilhas conceituais. O que são as armadilhas conceituais? Diante desses dados que são padrão, quais são os pontos aonde o partilhante recorrentemente é conduzido ao mal-estar subjetivo? E isso você pode discutir em vários assuntos diferentes, metodologicamente, a mesma coisa. Esses termos também podem ser chamados de submodos. Perdão. Esses termos também podem ser chamados de submodos. Inicialmente, um de seus aspectos é ser uma via de interlocução entre ambos participantes do processo terapêutico. Logo, a possibilidade de o filósofo clínico conhecer como seu partilhante se compõe internamente. Então, a primeira ideia é o seguinte: um dos aspectos do submodo, não quer dizer que seja o único aspecto do submodo, mas da mesma maneira como você entende essa relação da estrutura de pensamento para entender como os submodos são realizados,
Como é que eu vou explicar isso? Os submodos também serão a via de acesso de vocês ao partilhante. E sempre que vocês abrirem a boca, vocês estarão usando submodos na terapia. A questão é sempre perceber sutilmente nas perguntas que são feitas, principalmente, né, não só principalmente, mas eu acho que de uma maneira mais clara, no início do processo terapêutico, elas estarão sempre ligadas a um daqueles pontos da tabela. Né? O que você quer dizer com X? Tradução. O que é aquilo? Em direção ao termo singular, né? De quem você está falando em direção ao termo singular. Né? Então, você vai usando esses aspectos para não só abordar, mas também se comunicar com seu partilhante. Os submodos são resultado do confronto dos conceitos, os lugares, né, tópicos, lugares da estrutura de pensamento. Eu não coloco estrutura de pensamento aqui, porque eu não estou falando do todo, do conjunto, daquela tabela, dos 30 tópicos. Eu estou falando de individualmente cada um desses tópicos, entende? Então, os submodos, eles são resultado dos confrontos desses conceitos, de um tópico, né, como o mundo parece, o que acha de si mesmo, interseção de estrutura de pensamento, esteticidade bruta, né? Confronto dos tópicos geram resultados, submodos. Os submodos são resultado do confronto de conceitos tópicos na malha intelectiva. São viabilizações criadas a partir dos jogos entre esses conceitos. Ao longo dos encontros, o terapeuta vai distinguindo os termos quando aparecem à medida da repetição. Quais deles constituem, sustentam e dão forma à pessoa? Como ela se organiza em sua estrutura de pensamento e como, a partir daí, realiza pela via que realiza. Por exemplo, existe uma ideia universal sobre amizade. Por isso, todos conhecem essa palavra. No dicionário, o significado de amizade fala sobre um sentimento fiel, afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que geralmente não são ligadas por laços de família ou por atração sexual. Esse é o conceito universal de amizade. Ao indagar um indivíduo, será essa necessariamente a resposta? Alguém pode explicar a amizade empiricamente, através de exemplos já vividos. Outro tipo pode falar sobre características essenciais, como o companheirismo. E isso é uma relação de conceitos, né? Para certos indivíduos, a relação sexual pode fazer parte como um aspecto do relacionar-se, sem que se desconstrua o caráter aqui investigado, que é o caráter de amizade, né? Algumas respostas poderiam trazer a posse como um atributo dessa palavra, outros o desprendimento. Então, a amizade é você ter a pessoa como sua, ou a amizade para algumas outras pessoas pode ser essa noção de que ela é livre. Então, na terapia, a escuta é específica. É fundamental a saída do escopo trivial de conversa para mergulhar no campo dos vários exercícios da palavra. Elas gradualmente apontam a pessoa em acontecimento, explicam uma mesma circunstância em termos diversos, sempre tentando aproximar o outro do como as coisas estão por dentro naquele momento. E, pessoal, era isso. Foi esse texto aqui que eu preparei, enfim, para nós conversarmos sobre questão de estrutura de pensamento, né, falar inevitavelmente sobre exames categoriais e submodos, dentro de uma perspectiva, ou tendo como pelo menos uma possibilidade pedagógica essa relação entre conceitos e termos. Eu espero muito que todos vocês tenham anotado perguntas, porque eu falei aqui para caramba e eu queria saber um pouquinho qual é a perspectiva de vocês, né, sobre isso, ou dependendo da fase que vocês estejam em relação à filosofia clínica, o quanto desses elementos permitem com que vocês consigam entender melhor a relação e a distinção traçados entre ambos, né? Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês, o espaço, né, ao Miguel, e vamos às perguntas. Tudo bem, quem vai fazer a primeira pergunta ou comentário? Né?
Vou até fechar o meu microfone aqui para esperar também. Ô, Paulo, uma coisa que você colocou aí me lembrou um pouquinho alguns filósofos, né? Gadamer, Wittgenstein, que fala sobre a linguagem. E, embora o que você falou não esteja conectado a eles, mas me lembrou um pouco que você conseguiu distinguir o que é um conceito, o que é um termo para a filosofia clínica. Então, eu achei muito interessante essa postura sem levar para um outro lugar. Então, por exemplo, eu já estou atendendo e isso é importante para mim, distinguir isso. Eu achei isso muito interessante, que me ajuda a compreender melhor os conceitos da filosofia clínica, que é da filosofia clínica. Então, eu achei legal quando você começou a falar aí, nesse sentido, e colocar o partilhante, né, a linguagem do partilhante, o que ele fala, sabe? E sem uma outra interpretação de fora, sabe? Então, eu achei muito interessante, me esclarece mais, assim, sabe? Acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, hein? Me procure que a gente conversa, manda mensagem, a gente marca encontro, por mim não tem problema nenhum. Agora, o interessante é, primeiro, parabéns por estar atendendo, né? Parabéns por dar sequência. O negócio é esse, tem que fazer, né? E vai aparando as arestas aí no meio do caminho, né? Então, assim, até porque vai ser isso daqui para sempre, né? Todas essas conversas que nós temos aqui, isso que foi apresentado para vocês hoje, é fruto de releituras, pessoal que teve na aula de ontem lá do Miguel, né? Que eu apresentei. Essas são releituras, só para fazer uma complementação à aula. Esses são os pontos abordados, né, fruto dessas releituras, e que geraram, por exemplo, esse trabalho. Né? Agora, Robson, eu acho que sempre, no sentido de filosofia clínica, é legal a gente tentar sair das universalizações, sair, às vezes, quando falar da filosofia, falar para fazer uma breve relação, mas mesmo assim mostrar aproximação e distinção. E mostrar como os elementos da própria filosofia clínica são robustos para que nós possamos fazer um vasto processo de investigação e estudo em relação ao partilhante em vistas a construir bem-estar subjetivo para ele. E eu acho que possibilidade, eu acho que o mais interessante é isso, né? Uma possibilidade pedagógica da gente fazer uma aproximação entre o que está aqui dentro, o que eu uso para expressar isso, né? E quais são o que está no campo da forma de expressão e o que está no campo da forma conceitual. Fica mais fácil da gente entender, inclusive na transcrição, quando o submodo acontece. Independente se ele é um submodo que é realizado internamente, nesse ponto de vista intelectivo, ou se ele é um submodo realizável sensorialmente. Agora, eu acho que por uma questão de honra, analítica da linguagem, hermenêutica da compreensão, estruturalismo, fenomenologia e hermenêutica gadameriana. Falei todos agora. Né? Então, são esses elementos que são elementos filosóficos, mas que, da mesma forma, são recortes ou possibilidades de nós entendermos uma certa postura que nós precisamos estar, e que estão ali, e que são explicáveis a partir da filosofia clínica. Perdão, a partir da filosofia, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria te agradecer. Obrigado pela tua colocação. Mais alguém? Quem perdeu a timidez agora? Jandira? Eu queria só fazer um comentário, só um comentário. Tem muita coisa que você falou, que dá para perguntar um monte de coisa, mas eu queria fazer um comentário mais leve. O mais assustador é que, com todas essas nuances de diferença de significado, sentido, a gente consegue se entender ou se desentender. O quanto ainda somos, de um modo geral, para a filosofia clínica ou para viver, somos ainda assim dependente, vou usar a palavra dependente que me ocorre, da linguagem, né? Porque mesmo sem a linguagem verbal falada, frase, fala, ainda é ela que está estruturada.
mesmo quando não é falada, né? É interessante isso. Você falou várias coisas interessantes. E uma coisa que você falou, que você está dizendo hoje, mas que eu já ouvi você falar em outros seminários, em outro anterior, é que quando o filósofo clínico abre a boca, ele está usando o submodo. Incrível isso. Toda vez que você fala isso, me assusta. E aí o cuidado, né? Eu vejo, assim, pelo seu texto, que está cada vez mais elaborado, seu texto é muito profundo, seu texto está ficando muito sofisticado, seu estudo de pensamento está muito sofisticado. Mas eu queria falar o seguinte, a gente vê, eu perdi, tá vendo? Perdi a linha do que falar, perdi mesmo, eu entrei numa brincadeira e perdi. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quanto que é precioso, é um trabalho de lapidar, né? Porque o termo que um usa, porque você fala termo, quando você fala termo, você fala palavra, mas o que significa isso é muito sofisticado. É um método Você que, ao estava mesmo falando tempo, é sobre muito questão de submóvel. sofisticado. Toda vez que abre a boca é um submóvel. Isso aí. E, assim, é um método que, ao mesmo tempo, é simples, mas é sofisticado e é abrangente, e permite essa nuance. E é, assim, trabalhoso. E aí, assim, mesmo que a filosofia clínica não seja só exclusivamente da fala, da palavra, porque há outros dados de semiose, mas ainda é a linguagem, ainda é a palavra, né? E a outra coisa que eu ia falar, que me chamou a atenção na sua fala, assim, quando eu falei brincando que, apesar de tudo, ainda é assim que a gente se entende ou se desentende, o quanto de cada parte está se dando para que aquilo aconteça, não é? Por isso que na relação partilhante e filósofo, ou seja, filho, mãe, pai, amigo, no trabalho, quanto é necessário você estar disposto a. E quando que você está disposto a negociar uma comunicação, uma aproximação, você para ouvir, dá de si, né? Muito interessante. Tem muita coisa para falar desse seu texto, né, Paulo? Muita Não, coisa. muito obrigado, Jandira, muito obrigado. Agora, Parabéns. muito obrigado, fico lisonjeado com as tuas palavras. Vamos lá, eu acho que é assim, Jandira, bom, se a gente parar para pensar desse ponto de vista, né, do entendimento conceitual, vamos supor que uma das questões do assunto último passa por uma interseção de estrutura de pensamento. Você precisa entender quais são as relações conceituais da estrutura de pensamento que você investiga do seu partilhante, mais do que isso, como ela apresenta informalmente a outra estrutura de pensamento em interseção com ela, para que você consiga aí margear dentro dessa noção de tópicos ou conceitualmente quais são os problemas ali, o que conflita, onde elas concordam, né? Isso é um processo de estudo árduo, né? Não é um processo de estudo impossível, mas é árduo no sentido de que você não recebe tudo de uma vez. A forma como você recebe a coisa vai depender muito também da maneira como você se coloca no ambiente terapêutico, né? Uma outra questão sobre o uso de submodos, depois quando a gente para pensar, eu estava até conversando com o Miguel esse outro dia, né? Quando a gente fala assim, me conta o que te traz a terapia, né? Você está indo em direção ao termo singular, né? Em relação ao quê? Ao assunto, né? Quando você divide ali, me conta a tua história desde o teu nascimento até o dia de hoje, você faz uma divisão, né? Você pede uma divisão que implica que implica na intencionalidade dirigida, no deslocamento longo, e que você vai ter que pegar e filtrar desses elementos de deslocamento longo. O que é o deslocamento longo em si, se o partilhante usa ele, o que é parte do processo terapêutico. Então, é uma terapia de detalhes, né? Basicamente, se a gente parar para pensar epistemologia e percepcionar aí, né? É necessário muita atenção a essa questão de detalhes, mas queria te agradecer, muito obrigado pela fala, mais uma vez. Muito bem, estamos chegando aí no nosso tempo, no nosso horário. Eu agradeço muito, Paulo, por ter trazido essa reflexão. E uma coisa que eu acho que o texto dele traz é a perspectiva ou a percepção do quanto a filosofia clínica ela possui a sua densidade e o seu construto interno, né, bem elaborado já. Então, naquilo que ele apresentou, ele já trouxe tudo mais que tinha ali dentro do discurso, dentro da conversa. Então,
dentro de um tema voltado para o termo e conceito, a gente teve toda a clínica acontecendo ali, né? Então, a filosofia clínica tem esse diálogo interno, eu acho que isso é muito, muito bem-vindo. Tá tranquilo, Patrícia. E uma outra coisa também que eu queria avisar é que o nosso próximo encontro está agendado, a não ser que alguma coisa nos tire, né, do nosso roteiro, vai estar agendado para uma sexta-feira, dia 28 de março. Né? Quem vai falar com a gente vai ser o Hélio Strasburger, então vai ser bacana, espero que vocês consigam participar. A agenda dele estava impossível passar na quarta-feira, então a gente conseguiu na sexta. Mas depois retomamos a programação normal, sempre mantendo as quartas, uma vez por mês, de preferência na última semana do mês. Né? A gente vai tentando manter assim. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço de modo especial ao Paulo por ter se disponibilizado a vir falar, a trazer o conteúdo, a elaborar o texto, né? Uma coisa que dá trabalho fazer, então vale muito a pena a gente considerar isso também. E deixo agora o espaço para as palavras finais do Paulo. À vontade, Paulo. Minhas palavras finais são, mais uma vez, o agradecimento. Eu acho que, principalmente no dia de hoje, a partir de como as coisas se reformularam, né, nesse cada vez mais novo mundo, dedicação de tempo é algo cada vez mais valioso, né? Fundamentalmente, eu acho que hoje aquilo que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? O tempo que nós dedicamos à apreensão de conhecimento, o tempo que nós dedicamos à nossa família, ao mesmo tempo nós abdicamos da nossa família à medida que escolhemos outras coisas, né? E em função disso eu agradeço, né, a cada um de vocês individualmente terem separado essa horinha para a gente vir aqui bater um papo, né, ouvir um pouquinho sobre filosofia clínica. Mais uma vez a tua confiança, Miguel, né, em assumir esse posto aqui, e convidar vocês não só para o próximo seminário, mas para todos os eventos, né, que nós estamos planejando agora para 2025, no intuito de trazer mais possibilidades, né, de conversarmos sobre filosofia clínica, de cada um poder se colocar e, mais do que isso, amplificar, né, ampliar esse diálogo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Miguel. Bom, então, muito obrigado, uma boa noite para vocês, agradeço a presença, e mês que vem estamos aí de novo. Um abração. Até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Paulo. Valeu, Abraço, gente. pessoal. Parabéns, Paulo. Foi ótimo. Muito obrigado, Fafá. Obrigadão. Beijo, tchauzinho, gente. Obrigado. Obrigado, Patrícia, Valeu, Everton. Paulo. Obrigadão. Fala, Hugo. Até mais. Valeu, gente. Até mais um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.